Ideias, vamos analisar o que pode ser o orçamento do Estado para 2025, também à luz dos novos desenvolvimentos. Como já aqui referimos, o Presidente da República promulgou a redução do IRS até ao 6º escalão, aprovado pela oposição, contra a vontade do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde, no total, a 7 diplomas com impacto na receita, mas avisou que todos têm de ter cobertura orçamental. Ao início da tarde era ainda um Presidente com uma decisão por escrever, mas já deixava claro que a ponderação estava toda no orçamento do Estado para o próximo ano. É isso que vão ver, mas já perceberam que sim. E assim promulgou 7 diplomas com um aviso. Todos precisam de cobertura orçamental. O mais polémico diz respeito ao alívio no IRS até ao 6º escalão, proposto pelos socialistas e aprovado contra a vontade do Executivo, que queria ir até ao 8º escalão. O Presidente não alinha no argumento de que pode pôr em causa as receitas do Estado deste ano, porque tudo depende da regulamentação do Governo e pode só ter impacto no próximo ano. O mesmo serve para o fim das portagens nas antigas SCUT, para a descida do IVA na eletricidade e para o aumento das deduções nas despesas com habitação. Todos aprovados pela oposição e todos com impacto financeiro apenas nas contas para 2025. Nenhum destes diplomas, diz o Presidente, é irrelevante para contribuir para o debate da aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano, deste modo contribuindo também para a estabilidade financeira, económica e política do país. A leitura é obviamente política, eu explico porque é que, em geral, tomas a posição que tomam, que vier a tomar, e por isso é que estou à espera de fazer uma explicação global, quer dizer, em conjunto para os vários diplomas. Da iniciativa do Executivo, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o fim da contribuição extraordinária para o alojamento local, o fim do IMT para os jovens até aos 35 anos e ainda a recuperação do tempo de serviço congelado para os professores. Feitas as contas, o Presidente dá razão à oposição, mas também ao Governo, e assim pressiona todos para que o país tenha um orçamento do Estado aprovado. Ora, o Primeiro-Ministro diz que está disponível para alterar já as tabelas de retenção na fonte, mas exige uma clarificação do PS e do Chega quanto à vontade de reduzir o IRS ainda este ano. Em Luanda, Luís Montenegro desafiou a oposição a viabilizar o orçamento do Estado para garantir que as medidas que aprovou à revelia do Governo possam ser aplicadas. O Presidente da República deixou nas mãos do Governo se os efeitos da redução do IRS se sentem no bolso já este ano ou apenas no próximo. O Primeiro-Ministro empurra para as mãos do PS e do Chega. Forças políticas que aprovaram estas medidas seguramente quererão que elas se materializem no orçamento. Compreendo que não vá já baixar a retenção na fonte no próximo mês ou no mês de setembro. É aquilo que se espera. Sobre essa pergunta em concreto, eu creio que antes de mais era preciso perceber se é mesmo a intenção da Assembleia da República que se faça a alteração das tabelas de retenção na fonte de IRS já a partir de agora. O Governo estará disponível para o fazer. Cabe ao Governo alterar ou não as tabelas de retenção na fonte ainda este ano. Se não o fizer, o alívio fiscal será sentido apenas em 2025, quando as famílias entregarem a declaração de IRS correspondente aos rendimentos de 2024. Em Luanda, Luís Montenegro faz questão de falar da importância do equilíbrio das contas públicas e das negociações para o orçamento do Estado. As decisões têm consequências e, portanto, aqueles que pretenderam esta consequência, naturalmente, vão querer vê-la materializada num orçamento de Estado que a pode materializar, porque se não for assim... Está a falar do PS? Estou a falar de todos aqueles que contribuíram para a aprovação destas medidas. Ainda faltam 3 meses de trabalho orçamental pela frente. Vamos então ao choque de ideias com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Pedro Brinca, com esta promulgação, o Governo fica desde já muito condicionado do ponto de vista financeiro na elaboração do orçamento do próximo ano? Eu creio que, vamos lá ver, aquilo que Marcelo fez hoje não terá assim um impacto tão grande, porque primeiro é preciso clarificar se estas medidas realmente, como o Primeiro-Ministro Montenegro disse, ainda vão ter efeito em 2024 ou não. A premissa que Marcelo usou, precisamente para promulgar os diplomas, foi que elas teriam, na sua maioria, o seu impacto apenas para 2025 e haveria ainda um orçamento
para aprovar. Eu creio que... Daí a minha pergunta, portanto, quando se vai desenhar o Orçamento 25, se a premissa de Marcelo Rebelo de Sousa estiver correta, há já um conjunto de despesa ou de quebra de receita que passa para 25 que vai condicionar todo o desenho do orçamento. Mas é bom lembrar que não é apenas as medidas que são aprovadas pela oposição. Aliás, isso acho que até foi uma coisa que não me pareceu muito coerente com a realidade, que foi uma certa crítica do Governo ao facto de dizer que PS e Chega estavam a tentar governar a partir da Assembleia. Se nós olharmos para aquilo, para os números que têm vindo a lume e para o impacto das medidas, daquilo que se conhece e de que se antecipa que possa ser o condicionamento do Orçamento de 2025, apenas uma pequena parte é atribuível a propostas que foram feitas pelo PS e viabilizadas pelo Chega. Mas o que é certo é que, tendo em vista todas as propostas, não só as que foram viabilizadas nesta aliança negativa, se quisermos pôr as coisas assim, entre o PS e o Chega, mas também aquelas que já foram avançadas pelo PSD, pela Aliança Democrática, IRS Jovem, IRC e IRS, só essas são 1.848 milhões. 1.848 milhões de euros. Se nós a isso somarmos portagens, suplemento das forças de segurança, IVA reduzida à eletricidade, são cerca de mais 500 milhões. Só isso chega quase aos 2.500 milhões já para o próximo ano. Ora, que espaço é que existe então para 2025? Ora bem, há aqui umas contas que valem o que valem. Rui Baleiras queixava-se, com 4 técnicos em 2 semanas não conseguia fazer as contas, muito menos conseguirei eu fazer em 10 ou 15 minutos. Mas o que é certo é que, se nós tivermos a linha de conta que em 2025, vamos ver qual é o cenário macroeconómico que vai ser apresentado como estando subjacente àquilo que é o Orçamento de Estado para o próximo ano. Mas se olharmos para 2025, estamos a falar de um PIB nominal que é capaz de ir para os 287, 289 mil milhões de euros. Estamos a falar de, isto com uma base de um crescimento nominal de 4, qualquer coisa por cento, 2% de inflação, mais os 2% que estão previstos de crescimento real. Estamos talvez aqui uma folga de 4.500 milhões de euros que estão a mais, que em parte vão ter que ser usados para pagar muita subida de despesa, porque muitas delas, obviamente, vão haver aumentos reais de custos com o pessoal, etc. Só custos com o pessoal, capaz de vir para aí 1,5 mil milhões de euros, que é o normal com a negociação com base naquilo que foi a inflação do ano anterior. Ou seja, começa a haver aqui não haver grande margem. Estamos a falar de 2.500 milhões de euros das medidas que já foram anunciadas. Não se inclui aqui ainda as despesas que possam estar associadas ao plano para a saúde, não sabemos nada sobre isso ainda. 2.500 milhões, mais o aumento das despesas só com o pessoal são 1.500 milhões, já estamos a falar aqui de 4 mil milhões, estamos a falar de 4,5 mil milhões de aumento de receita nominal. Não há muito espaço. O que é que eu antevejo? Eu antevejo um orçamento de Estado que será aborrecido, no sentido que todas as novidades já estarão esgotadas quando lá chegarmos, porque já não existirá grande margem orçamental para gastar em novas medidas. A única novidade, creio, que será as despesas associadas ao programa de emergência, foi assim descrito, se não estou em erro, para a saúde, mas quer dizer, não haverá grande margem para trazer grandes novidades no orçamento. Está condicionada com estas promulgações o orçamento para 2025, Ricardo Paraná? Acho que é preciso distinguirmos de forma clara aquilo que são condições que o Governo se autoimpõe, que são as verdadeiramente relevantes, que eu não acho que sejam propriamente condições, mas já lá irei, e aquelas que são resultantes de medidas aprovadas pelos partidos de oposição na Assembleia da República. Há 2 medidas entre as que foram aprovadas pelo Presidente da República, que foram promovidas pelo Partido Socialista e viabilizadas através da abstenção ou de voto favorável por outros partidos da oposição, que contam alguma coisa de relevante, que são a abolição das portagens nas SCUT, que o PS inicialmente disse que teria um custo de 150 milhões de euros e as infraestruturas de Portugal disseram, poucos dias depois, que seria cerca de 120 milhões de euros, e é o alargamento da taxa reduzida de IVA sobre a eletricidade para um maior número de consumo, um maior volume de consumo de eletricidade e alargamento também da base das famílias a que se aplica. Bom, e isto tem um custo de 90 milhões. Estas 2 coisas somadas estão ali entre os 200 e 250 milhões de euros. Isto ao pé de uma única medida
do Governo, que é o IRS jovem, não é nada. São 1.000 milhões, não é? São 1.000 milhões, é um quarto do IRS jovem. Isto para não falar de todas as outras medidas que o Governo já decidiu, seja o IRC, seja as negociações com diferentes grupos de trabalhadores do Estado. E, portanto, o Governo vai querer fazer um grande teatro a dizer aqui del Rey que a oposição não nos deixa governar e nos está a impor grandes restrições, mas verdadeiramente o impacto orçamental das medidas que vêm das oposições é muito reduzido. Ricardo, deixa-me só fazer aqui uma nota rápida para sublinhar e dar-te razão precisamente nisso. Esta alteração no alargamento do IVA reduzido a maior consumo de eletricidade, a medida passa de beneficiar 300 mil pessoas para 3 mil famílias, para 3 milhões de famílias. Só esta alteração, como o Ricardo disse bem, os números que eram os números que eu tinha aqui eram 90 milhões. Mas que andam... 90 milhões, sim, é isso que eu tenho aqui. Portanto, o impacto das medidas de oposição é muito diminuto, é mesmo muito diminuto. Estamos a falar de uma coisa que não chega a 0,1% do PIB. Okay? E, portanto, não é isso que vai fazer a diferença. E, portanto, aquilo que faz diferença são as medidas que o Governo já tinha decidido. E a diferença que faz é o Governo apresentá-las agora ou o Governo apresentá-las em setembro, quando habitualmente as medidas orçamentais são apresentadas. E isso não tem nada a ver com restrições, com limitações, tem a ver com gestão do calendário político. Por diferentes motivos, e se estivesse aqui a fazer comentário político, diria que o Governo faz muito bem. O Governo resolveu ter aqui uma política que é, ou uma estratégia de comunicação política que é todas as semanas anuncia qualquer coisa. Claro que se todas as semanas anuncia qualquer coisa daqui até setembro, chega a setembro e já não tem muito para apresentar. É o que Pedro diz, fica um orçamento aborrecido, mas quer dizer, isso não significa nada diferente substancial. Mas estaremos mais próximos de uma viabilização do orçamento. Ou seja, Luís Montenegro não tem razão quando diz que para estas medidas que foram aprovadas pela oposição no Parlamento entrarem em vigor, tem que haver um orçamento em vigor. Sim, a questão é a questão do IRC. A questão do IRC e do IRS jovem parecem-me os dois grandes pontos de bloqueio político para a aprovação do orçamento em 25. Pedro Nuno Santos parece irredutível na questão do IRS jovem, na minha opinião, e bem. Na questão do IRC também parece irredutível, na minha opinião, e mal. Mas pronto, esta vida é feita de encontros e desencontros. Mas creio que esses vão ser os dois grandes obstáculos à viabilização do Orçamento de Estado para 2025. Quer dizer, as principais forças políticas já esquerda do PS... E o Governo estará confortável com uma descida do IRS, que na verdade é a do PS, ou irá insistir... Materialmente... Ou irá insistir em alargar a descida do IRS até o 8º escalão? Materialmente elas são muito semelhantes. Quer dizer, a do PS... diminui mais no segundo escalão, a do PS, da Aliança Democrática ou do Governo não descia tanto, a da Aliança Democrática descia também no 7º e 8º escalão, o Governo argumenta que era uma reforma que incidia mais sobre a classe média, mas depois também é preciso perceber o que é isto e que definição é esta que usam de classe média. Quer dizer, eu não vejo aí nada de materialmente relevante do ponto de vista económico, o que não quer dizer que do ponto de vista político não exista aí uma arena e uma batalha a ser travada. Acho que as grandes batalhas vão ser precisamente IRS jovem e IRC. E eu acho que aí vai ser muito difícil haver consenso. E à esquerda do PS estão irredutíveis, aliás, já disseram que votaram contra o orçamento, seja ele qual fosse, que é uma coisa também que eu acho fantástica. PCP e Bloco de Esquerda, Bloco de Esquerda não tenho 100% de certeza, mas PCP pelo menos... O Bloco de Esquerda já disse vota contra, o PCP ainda não se pronunciou. Quer dizer, parece-me pronto, uma posição de... Bora, eu não sei o que é, mas vou votar contra. Pronto. Mas o que é certo é que o PS não terá esse apoio. Vamos ver o que é que vai ficar a mercê do Chega. Ricardo Paz Neto, podemos estar mais próximos ainda assim da aprovação do orçamento, uma vez que para estas medidas da oposição entrarem em vigor tem que haver um orçamento aprovado. Bom, a minha aposta que posso... É esta a argumentação de Luís Montenegro agora. A minha aposta que posso perder desde o início foi que o orçamento ia ser aprovado. E, portanto, eu continuo a não esperar outra coisa que não seja a aprovação do orçamento. Não estou nada seguro que a aprovação do orçamento venha de um acordo entre PSD e PS, mas não excluo essa possibilidade. Acho pouco provável. E acho pouco provável porque o Governo faz muita questão num conjunto de medidas que são muito contrárias àquilo que é o programa do PS e que são medidas de natureza orçamental e, portanto, não é fácil encontrar-se aqui um equilíbrio. Não estou a dizer que seja impossível. Agora, a questão é, o Governo fez da descida do IRC a sua medida
de natureza económica. O Governo apresentou-a enquanto tal, uma medida que supostamente vai ser a pedra de toque que vai definir se Portugal atrai investimento ou não atrai investimento. Que eu já tive a oportunidade de dizer aqui, não acho que haja base nenhuma para se fazer uma afirmação dessas, mas independentemente de eu estar certo ou estar errado, a verdade é que o Governo fez dessa a sua medida para a política económica. Portanto, seria estranho o Governo recuar nessa medida. E o Governo também já deu vários sinais de que, do ponto de vista da gestão do eleitorado, faz muita questão de se apresentar como o partido ou a coligação que tem medidas para os jovens, mesmo que, na verdade, essas medidas sejam apenas para uma minoria de jovens que ganham muito dinheiro. Mas é fácil de apresentar. Nós somos aqueles que têm medidas para os jovens, o IRS jovem, a isenção do IMT jovem, é sempre medidas que essencialmente beneficiam jovens até aos 35 anos que têm muito dinheiro. Porque são esses que vão ter grandes vantagens no IRS e são esses que tendem a ter vantagens na aquisição de casa também. IMT não tanto. Sim, mas em qualquer caso, uma vez que permite ir até valores que para a maior parte dos jovens não estão disponíveis, continua a ter um impacto do ponto de vista absoluto que é mais relevante para ganhar mais dinheiro. E neste sentido, sendo medidas tão simbólicas para o Governo e tão avessas àquilo que é os princípios fundamentais de fiscalidade progressiva que a esquerda em geral defende e que o PS fez questão de inscrever no seu programa eleitoral, quer dizer, só poderá haver acordo entre o PS e o PSD se houver aqui cedências que me parecem muito relevantes de um lado e do outro. Eu, neste momento, tenho dificuldade em ver, pelo tom do discurso do Governo e por aquilo que está escrito no papel do programa do PS, que essas cedências possam existir. Agora, não é impossível que isso aconteça e, acima de tudo, não é nada impossível que essa viabilização venha de outro lado. E, portanto, eu acho que não há motivo para nós dizermos que hoje estamos mais longe de uma aprovação do orçamento, mas a pergunta do Rui era exatamente a contrária, se estávamos mais perto. E eu acho que não estamos nem mais perto nem mais longe, porque não há nada substancialmente novo no debate orçamental. O Pedro Brinca fez aí umas contas, mas eu introduzi aqui outra questão que o Pedro não considerou nas suas contas. Houve a contagem do tempo de serviço dos professores, o acordo com as forças de segurança, setor da saúde. Essa não sabemos. Não sabemos. Já foram anunciadas negociações com os militares. O Governo vai ter de prosseguir com a valorização das carreiras, ou em especial de algumas carreiras da função pública? É assim, os funcionários se vai públicos... ter, e se tem margem para isso? Os funcionários públicos tiveram aumentos salariais que ficaram atrás daquilo que foi o setor privado o ano passado. Os seus salários cresceram menos do que a média de crescimento do país, ainda assim em território positivo, e ganharam poder de compra. Isto agora vai depender das negociações. Isto o futuro a Deus pertence, não é? Não sei. Acho que com os militares, por exemplo, com as Forças Armadas, já estão anunciadas negociações para a valorização das carreiras. Não. Há margem também para isso? Para tudo isto? Lá está, depende das contas. Eu não faço ideia qual é o volume daquilo que estamos a falar, não é? Se estamos a falar de mais 1.000 milhões de euros para o orçamento, claramente que não. Se estamos a falar de 10 milhões ou de 20 milhões, isso no caso não mexe a agulha. Agora, eu acho que aqui, gostava só, se me permitires, nós estamos aqui a discutir se vai haver ou se não vai haver aprovação do orçamento. Eu acho que, acima de tudo, há aqui 3 dossiês que eu acho que eram muito, muito importantes, que houvesse, de facto, aqui um entendimento entre PS e PSD, que quer queiramos, quer não, são os 2 principais partidos que têm alternado no poder, pelo menos como líderes dos respectivos governos. Um deles é na Justiça, creio que esse estará perto de ser atingido, ou será o mais fácil, porque não será tanto politizado, e era bom que assim acontecesse, para não haver uma politização da Justiça. Era na questão da habitação, para introduzir alguma previsibilidade no sistema e haver aqui talvez uma maior confiança de quem quer pôr a casa a arrendar no mercado de arrendamento, e precisamente na parte fiscal. E eu falo aqui à parte fiscal porque esta tem impacto orçamental. E na questão do IRC preocupa-me principalmente uma coisa. Eu não partilho da opinião do Ricardo, que não há base para sustentar. Aliás, se o Ricardo lesse um importante estudo que foi feito recentemente sobre o IRC, se calhar chegava a uma conclusão diferente. Mas, aliás, foi comentado pelo próprio Ministro das Finanças. Estás a princípio que eu não li. Tu é que disseste que não existe nenhuma base, não é? Foi um estudo que foi citado na própria conferência de imprensa
pelo Ministro da Economia e pelo Ministro das Finanças. Mas a mim preocupa-me uma coisa, que é o grande efeito da descida do IRC não é só o efeito de ficar mais dinheiro nas empresas e as empresas investem, fazem isto e fazem aquilo. É precisamente o efeito de aceleração da economia. O efeito das empresas acreditarem que é mais rentável investir e com isso expandirem as suas atividades, aumentando salários, aumentando lucros, aumentando níveis de atividade económica. Para concluir, Pedro. Para concluir, sem estabilidade, esse efeito não existe. Nenhuma empresa vai fazer um grande empreendimento de 50 milhões, ou 100 milhões, ou 150 milhões, se hoje a taxa baixa 2% e depois em outubro, afinal, já não baixa coisa nenhuma. Por isso, esse efeito era importante estar lá. Eu, do ponto de vista político ou económico, agora estou aqui a mostrar as duas coisas, eu preferia, se calhar, eu acho que esta descida é importante, é fundamental, mas do ponto de vista da gestão do que é a agenda, eu preferia, se calhar, dado o cenário político que temos, ter uma descida mais modesta, que o PS conseguisse viver com ela, mas que tivesse possibilidade de sobreviver no tempo, do que estar a prometer descidas de 6%, 2% ao ano, que depois podem não acontecer porque não existem condições políticas para isso acontecer, como aconteceu antes. Não é? Esse, para mim, é aquilo que mais me preocupa na questão do IRC. O autor de um importante estudo sobre o IRC, citado pelo Governo, derivou a conversa para o IRC, sem surpresa. O Ricardo tem a opinião sobre o que deve ser feito em relação à questão da valorização da função pública? Eu gostava de falar um bocadinho sobre o que o Pedro disse, porque, quer dizer, nós sabemos que há estudos bons e há estudos menos bons. O que nós estamos a citar é um estudo bom, mas é um estudo entre outros, não é? E, acima de tudo, é um estudo que não considera todas as alternativas possíveis para medidas de IRC. As medidas possíveis para o IRC não são apenas fazer descidas de taxas de IRC relativamente generosas num curto espaço de tempo para toda a gente, independentemente da atividade que tem, independentemente daquilo que faz com os lucros. Uma medida possível é fazer isenções fiscais, benefícios fiscais mais favoráveis ou descer taxas, aliás, no limite até isentar de IRC aquilo que são lucros reinvestidos, que é uma coisa que se faz em muitos países e que é algo que pode ser ponderado. É extremamente positivo e apoio esta medida. A medida de redução, quer dizer, nós aqui quase conseguimos chegar a podermos negociar entre nós o que pode ser. Eu valorizo muito a questão da estabilidade fiscal e, portanto, quando dizes se calhar seria melhor conseguir uma descida menos generosa, chamemos-lhe assim, para quem paga impostos sobre os lucros, tendo como moeda de troca a sua durabilidade, eu simpatizo com essa preocupação. Vejo sempre esta contradição que é, nós preocupamos, há muita gente que se preocupa muito com a estabilidade fiscal quando se discute subidas de impostos. Mas quando se discute descidas de impostos, já não há problemas com estabilidade fiscal. Porque o investimento não se queixa de descidas de impostos. Não, está bem, mas é uma coisa engraçada, é que quando nós vamos fazer a análise de grandes consultoras internacionais que vão fazer inquéritos a investidores internacionais em Portugal, o nível de impostos nunca está no topo daquilo que são as preocupações. E a estabilidade fiscal é. Estabilidade fiscal, e ainda pior que a estabilidade fiscal, é o litígio que possam ter com as autoridades fiscais. E, portanto, essa é uma preocupação. E, portanto, isto para dizer que se o Governo quiser fazer alguma discussão para tentar, por essa via, viabilizar uma proposta, eu não creio que seja impossível. Não estou a ver como é que o Governo, tendo feito disto a sua medida, vai recuar da sua medida, mas esperemos, vamos ver. O Governo disse também é que ia tirar o IRC do orçamento. O Governo, sim, mas o Governo tem em qualquer caso de prever no orçamento aquilo que são os impactos em termos de perda de receita disso. Só muito rapidamente, em relação aos funcionários públicos... 2 minutos. Se o Pedro, que falou há bocado mais tempo, prescindir... Não, mas muito rapidamente, acho que ainda pode dar tempo para o Pedro. Temos aqui 2 aspectos. Primeiro, se o aumento da função pública fosse igual à inflação, seria
Eu não estou a falar do aumento da massa salarial, estou a dizer dos aumentos gerais salariais na função pública, fosse igual à inflação. Este ano que vem e nos próximos seria uma descontinuidade em relação aos 20 anos, porque a tendência tem sido para a estagnação dos salários da função pública. A estagnação não, diminuição do valor real. Do valor real é a estagnação do ponto de vista nominal. A minha expectativa é que o Governo o que vai fazer é dizer, bom, como estamos a dar tantos aumentos e progressões e tal, estamos a aumentar a massa salarial em, imaginemos, 5%, já não precisamos de estar a ter aumentos iguais à inflação. E acho que o Governo vai usar truques orçamentais para que no final tudo bata certo. Eu acho que nós vamos voltar a ter cativações, mas isso iremos ver mais adiante. Agora, a minha questão sobre a função pública há bocado também tem a ver com aqueles que, a expressão é minha, que gritam menos, não é? Porque há toda uma classe que anda na rua e é mais reivindicativa, mas há uma massa também de funcionários públicos eu não sei se os que pode ser professores, prejudicada sobre isso. Eu sou professor, o Ricardo também é professor, os professores universitários definitivamente são aqueles que gritam menos. Mas eu não diria que os outros professores não gritam. Quer dizer, as manifestações mais... Não estou a falar dos professores, estou a falar de muitos funcionários públicos que não estão representados. Sim, seguramente. São 750 mil, mais coisa, menos coisa, a maior parte deles não está representada nos protestos. Não, seguramente. É uma parte, se calhar, mais vocal e com maior capacidade de ter um impacto disruptivo na vida das pessoas, e por isso a greve tem um retorno maior, porque lhes dá maior capacidade negocial. E como o Ricardo estava a dizer, e eu traduzo um bocadinho, que eu estava a sublinhar, os funcionários públicos historicamente têm tido sistematicamente, já pelo menos há 10 ou 12 anos, aumentos negativos, ou seja, perdem poder de compra. Desde a viragem do século. A exceção foi a primeira, foi em 2009 e depois só voltou a haver quase 10 anos depois. Ricardo é mais velho que eu, tem esta vantagem de conhecer a história mais para trás. A mim o que me custa mais, para terminando, é que os truques que o Ricardo está a falar, infelizmente, são mesmo uma realidade. E nós, no ano passado, a execução, principalmente do investimento público, que é aquilo que mais me custa, porque é daquilo que o país mais precisa, ficou muito aquém sequer daquilo que estava aprovado. O orçamento é um compromisso do Governo com os portugueses e esse compromisso não foi atingido. A execução na saúde foi 43% do investimento, no ensino básico e secundário e administração escolar 27,9%, Metro de Lisboa 48,6%, 43,2% na saúde, que é enorme. Curiosamente, na tal sondagem que analisámos na semana passada, a saúde é a área que os portugueses mais queixam. Pedro Brinca, Ricardo Paz Mete, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play. Pode também ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.